Olá pessoal, dando continuidade aqui no nosso curso de Física 2, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lentes esféricas, né? Vamos aqui uma apresentação, a gente ficar com isso aí bem estabelecido. Nós temos aí alguns exemplos, né? Telescópios, refratores, mas também até nos refletores, né? Nos newtonianos, nós temos elementos que cabem aqui nesse tema, lupas e outros instrumentos, lentes de contato, lentes dos óculos. Então, nós temos diversos aí aparatos, aparelhos, utensílios, né? Onde esse tema aqui ele está, onde ele cabe, onde ele está relacionado, né? Vamos aqui a alguns tipos de lentes e alguns elementos importantes antes da gente estudar, né, as imagens conjugadas por lentes e as classificações e também como trabalhar isso aí. Nós classificamos, por exemplo, essas lentes de acordo com a borda, né? Se ela tem borda fina ou borda grossa. Nós podemos imaginar uma lente sendo construída a partir de uma esfera, por exemplo, né? E um corte realizado naquela esfera. Como é que poderia gerar as configurações diferentes que eu poderia ter dessas lentes, né? Se eu pensar num tipo de borda fina, né? Nós poderíamos destacar aqui três exemplos: biconvexa, plano convexa e côncavo convexa, como exemplos aí de lentes de bordas finas. Como o próprio nome já diz, está relacionando com a borda ali daquela lente, né? Então é bem autoexplicativo. Nós poderíamos pensar também numa classificação de bordas espessas ou bordas grossas, né? E aí nós temos a bicôncava, a plano côncava e a convexo côncava também. É claro que isso aqui a gente pode relacionar tanto nas bordas finas como grossas, né? Ou espessas, como está aqui, a esse tipo de desenho que a gente tem, né? Que é côncavo, né? Côncavo, convexo. Então, o nome aqui ele já está intimamente relacionado a essa configuração que a gente percebe aqui nessa imagem. Do ponto de vista do comportamento óptico, que é onde é importante para a gente, eu posso ter, por exemplo, aqui essa lente, né? Gerando uma imagem, nesse caso, uma imagem não, fazendo com que esses raios, melhor dizendo, eles convirjam ali para um ponto, então, ela atuando aqui como uma lente convergente, né? E a mesma lente, ela pode, a gente vai ver quando isso, né, acontece, ela pode fazer com que esses raios que chegam ali paralelos, né, a um eixo que a gente vai nomear também, esses raios eles vão divergir, né, e não convergir para um ponto. O que vai convergir para um determinado ponto, nós vamos ver que são os seus prolongamentos, né, os prolongamentos desses raios refratados, esses raios após, né, passarem aqui através dessa lente. Então a lente, uma mesma lente, né, ela pode ser classificada como convergente ou divergente. Claro que isso está relacionado com o tipo de lente, né, qual é o material com que essa lente é feita e também onde essa lente está imersa. Vamos ver isso aqui melhor daqui no próximo slide. Aqui nós temos um outro tipo de lente, né? Mas o comportamento, veja que essa agora é uma de bordas grossas, mas eu posso ter a mesma situação. Eu posso ter ela atuando como uma lente convergente, mas também atuando como uma lente divergente. E o que vai, então, determinar isso para a gente, né? Como eu disse, está relacionado ao material, né? Se eu tenho aqui uma lente, né, de borda fina, e o índice de refração dessa lente, ele é maior do que o índice de refração do meio onde ela está, essa lente ela será uma lente convergente, né? Agora, se essa lente, né, é de borda grossa e eu tenho essa mesma situação, o índice da lente maior do que o índice do meio, né, ela é uma lente divergente. Pode pensar, por exemplo, nas lentes dos nossos óculos, né? O material aí ele vai ter um índice de refração maior do que o índice de refração do ar. Então, dependendo do tipo de lente, né, se ela é borda fina ou borda grossa, já posso pensar a borda fina como convergente, borda grossa como divergente. Fazendo aqui uma aproximação para a gente entender essa ideia. Agora, se eu tiver o índice de refração do meio maior do que o índice de refração da lente, aí se inverte aqui, né? A de borda fina ela será divergente e a de borda grossa será convergente, certo? Então fica fácil de pensar, né? Índice de refração da lente maior do que do meio, geralmente é isso que a gente vai trabalhar, né, mais comumente. Borda fina convergente, borda grossa divergente. Índice de refração do meio maior do que da lente, borda fina divergente, borda grossa convergente.
Simplificando aqui, como é que a gente pode trabalhar isso de uma forma mais direta do ponto de vista dos problemas, uma representação aí que a gente pode utilizar? Geralmente a gente costuma fazer assim, ó, quando eu tenho essas duas setinhas apontando para fora ali, né, para longe do centro desse segmento, vamos pensar assim, ou do ponto médio desse segmento ali, eu classifico esse tipo de lente, essa representação, ela significa um tipo de lente convergente, né? Agora, quando eu tenho as pontinhas apontando ali para aquele ponto médio do segmento, aí eu tenho uma lente chamada de divergente. Então, essa é a representação usual. Ao invés de eu ficar desenhando aquelas lentes, né, me preocupando em conseguir desenhar aquelas lentes, eu posso simplesmente utilizar essa representação. É claro que se você pega um probleminha para resolver, né, vai avaliar alguma coisa, tem uma lente lá, está desenhado dessa maneira, o problema já está te dizendo que aquela lente ali, né, à esquerda, né, esse primeiro desenho que eu coloquei aqui, apontando para fora, né, é convergente e esse outro então seria divergente. Tá? Essa é a representação que a gente utiliza. Os elementos importantes que nós temos aí, então nós temos nesse caso aqui uma lente convergente, né? Esse seria o centro óptico dessa lente. Aí nós temos dois pontos chamados de antiprincipais, né? Geralmente a gente classifica aquele que está do lado onde está o objeto, né? De um antiprincipal objeto, no caso da lente convergente, e do outro lado o antiprincipal imagem, né? Assim como nós temos ali o foco objeto e o foco imagem. Até que o antiprincipal a gente nem se preocupa, ou nem precisa se preocupar tanto, mas essa questão aqui do foco também é importante a gente ficar atento, né? Agora, se eu tiver uma lente divergente, esses pontos vão se inverter, né? E a gente vai entender isso bem na hora que estiver falando ali da construção das imagens. Nós vamos ver que um raio que vem aqui, né? Chega aqui com um certo ângulo incidindo sobre essa lente, ele não vai passar através daquele ponto foco-objeto, como a gente pensou no caso da convergente, mas o seu prolongamento é que vai. Então, quando a gente for construir as imagens, isso vai ficar ainda mais claro aqui para vocês. Alguns raios notáveis, né, assim como a gente faz quando estuda lá a reflexão, principalmente espelhos esféricos, a gente tem aqui também alguns raios notáveis que vão nos ajudar a construir essas imagens, né, e classificar também as imagens conjugadas por essas lentes. Um primeiro que a gente pode destacar é quando eu tenho um raio que chega paralelo aqui ao eixo principal, ele vai, ao passar por aquela lente convergente, né, passar ali pelo foco imagem. No caso de uma lente divergente, ele vai divergir e o prolongamento passa ali pelo foco imagem, certo? Como eu já havia adiantado para vocês, agora fica mais fácil a gente perceber, né? Esse aqui que passa pelo foco objeto, né, no caso da lente convergente, o que vai acontecer? Ele, ao passar através daquela lente convergente, ele vai sair paralelo ao eixo principal, né? Enquanto o divergente, ele vai ficar aqui paralelo ao eixo, mas veja que agora o que passa aqui pelo foco objeto não é propriamente o raio, né? O raio de luz, mas sim o prolongamento desse raio, né? Um outro caso é quando ele passa pelo centro óptico, né? E aí ele não sofre nenhum desvio, né? Ele continua propagando naquela mesma direção inicial. E o último é quando ele passa pelo antiprincipal, né? Ou o prolongamento passa pelo antiprincipal objeto, e aí o raio refratado ele vai passar pelo antiprincipal imagem, certo? E é isso que nós temos. Esses são os raios notáveis, né? Que vão nos ajudar aí a construir as imagens, né? Então, lembrando aqui, né, a gente precisa de pelo menos 2 ali para que a gente consiga construir essa imagem e classificar essa imagem, né? Geralmente nós vamos representar ali um objeto por uma setinha ou alguma coisa assim, e aí obter aquela imagem e classificar essa imagem. Ou pegando esse desenho, né, essa representação aí pronta, você vai ter condições de avaliar e classificar aquela imagem, ok? Então vamos pensar aqui num primeiro caso, onde eu tenho o objeto antes do antiprincipal, né? Se eu pegar aqui um raio, né, que chega paralelo ao eixo, ele vai então atravessar ali a lente, passa pelo foco imagem, um outro que passa pelo centro óptico, ele, né, passa sem sofrer nenhuma alteração na sua trajetória, e aí eu tenho ali o encontro daqueles dois raios refratados, né? E aí nós temos a formação, a conjugação dessa imagem, né? E nós podemos ver, olhando aqui na representação, né? Que essa imagem daquele objeto que eu tinha ali colocado, ela é uma imagem menor, ela é uma imagem que está entre o foco
e o anteprincipal imagem. Ela é uma imagem invertida e ela é uma imagem também real, né? Então, neste caso aqui, essa imagem é classificada dessa maneira. Quanto à natureza, ela é uma imagem real. Quanto o seu tamanho, ela é menor que o objeto. A orientação, ela é invertida. E localização entre o foco e o anteprincipal, né? E se a gente colocar esse objeto agora, né, ainda falando aqui de uma lente convergente, eu colocar esse objeto sobre o anteprincipal, o que vai acontecer? Podemos pegar aqui dois raios também para a gente obter essa imagem, né? Eles se encontraram ali e aí nós temos então a imagem, né? A imagem, ela é, nesse caso, real, ela é invertida, ela tem o mesmo tamanho, né? E está também sobre o anteprincipal, naquele caso, o anteprincipal imagem, né? Que a gente pode chamar dessa maneira, ok? Então, real igual, né, em relação, né, o tamanho dela é o mesmo do objeto, a orientação invertida e a localização, né, onde está essa imagem sobre o anteprincipal, né? Se eu coloco agora esse objeto entre o anteprincipal, né, e o foco, o objeto, o que vai acontecer? Como é que ficaria essa imagem? Então, nós temos ali passando pelo foco, e aí a imagem ficará, então, nesse caso, né? Veja que eu estou aproximando o objeto e ali a imagem ela está afastando, né? De acordo com o que eu vou aproximando o objeto até esse ponto. Depois a gente já viu o que acontece ali no próximo caso que a gente vai analisar, né? Essa imagem, então, ela é real, ela é invertida e maior do que o objeto. Real, natureza real, ela tem tamanho maior, ela é orientação invertida e localização depois do anteprincipal. A gente sabe que sempre que a imagem ela é real, ela é invertida. Então, se você conjuga essa imagem, ela é invertida, já sabe, essa imagem é uma imagem real, né? É uma imagem que eu posso projetar ela, né? Sempre é bom a gente também lembrar disso. E a localização é fácil da gente imaginar também, pensar, e a gente pode esboçar uma figura, se for o caso, né? Se eu quiser ali obter e classificar uma determinada imagem num problema. Agora, quando eu coloco esse objeto sobre o foco, o que vai acontecer, né? Olha, vamos lá, pegar aqui pelo menos dois raios, né? Veja, esses dois, a gente vê aqui que eles são paralelos, né? E eles não vão se encontrar, né? E nem os seus prolongamentos vão se encontrar. Então, se o raio refratado e nem os prolongamentos não vão se encontrar, eu não tenho a conjugação da imagem, né? Pelo menos não aqui, como a gente tinha nos casos anteriores. Nós costumamos dizer aqui neste caso que essa imagem, né, ela tem uma natureza imprópria. Eu não sei o tamanho, eu não sei aonde ela vai ser formada, né? A orientação que ela tem. E a gente, a rigor, diz que esses raios paralelos só se encontrariam no infinito, né? E aí é lá onde eu teria, então, essa imagem, mas eu não sei como, eu não tenho como classificar essa imagem além disso. Então, nós costumamos chamar essa imagem de imprópria, certo? Quando o objeto está colocado sobre o foco dessa lente convergente, né? Até aqui falamos só de lente convergente. E se eu colocar um objeto entre o foco e o centro óptico dessa lente, o que vai acontecer? Olha, quando eu faço isso, veja, agora a gente pega ali, nós podemos pegar ali dois raios, um passando pelo um paralelo, então depois de atravessar a lente passa pelo foco, outro no centro óptico, né? Veja que esses raios refratários ali, eles não vão se encontrar, eles estão abrindo, vamos dizer assim, né? Mas os seus prolongamentos sim. Então, se os prolongamentos se encontram, olha o que eu vou ter, né? Eu tenho uma imagem, nesse caso, ela é uma imagem, quando é os prolongamentos, a imagem é uma imagem virtual, então é uma imagem virtual, direita ou direta e maior do que o objeto. Então, se a gente for classificar, é uma imagem virtual, é uma imagem maior, é uma imagem direita ou direta, né? E a localização entre o foco e o centro óptico ali, né? Interessante também a gente ressaltar o seguinte, que quando um problema fala, ó, uma imagem virtual e maior, falou que é virtual e maior, você já pode imediatamente ligar isso a uma lente convergente. Vocês vão entender que daqui a pouco a gente vai mostrar ela divergente, a gente pode fazer essa comparação, né? Mas falou em lente, desculpe, falou uma imagem virtual e maior do que o objeto. Claro, se estamos falando de lentes, essa lente é uma lente convergente. E onde está o objeto? Onde ele foi colocado?
entre o foco e o centro óptico. Vejam que é o único caso em que essa imagem ela é virtual, quando se trata aqui de lente convergente. Tá? Então, a gente fazendo um resumo aqui, né? Como é que a gente pode pensar? O objeto antes do ângulo principal. Aí eu tenho uma imagem real, invertida e menor, né? Pegando aqui as partes principais, né? Sobre o ângulo principal, ela vai ser real, invertida, o mesmo tamanho. Quando o objeto estiver entre o ângulo principal e o foco, ela vai ser real, invertida e maior. Quando o objeto estiver entre o foco e o centro óptico, sobre o foco ainda, ela é imprópria. E por fim, quando estiver entre o foco e o centro óptico, essa imagem ela vai ser virtual, direita e maior. Então, todos os casos a gente pode resumir aqui nesse slide, né? E quando a lente é uma lente divergente, né? Pegando aqui no caso da lente divergente, nós temos apenas um caso. Então, basta eu definir aqui uma vez e a gente já tem como é a configuração dessa imagem conjugada aqui por uma lente divergente, né? Então, se eu pego aqui os raios, né? Veja, ele atravessou a lente. E aí eu não vou ter esses dois raios aí refratados, eles não vão se encontrar, né? Mas se eu pegar o prolongamento de um, né, com o outro, porque quando ele está ali sobre o centro óptico, ele refrata, então a direção de propagação ela é a mesma da inicial, né? A mesma antes do raio atravessar aquela lente ali. Então eu posso construir a minha imagem aqui nesse ponto de encontro, certo? Essa imagem será então uma imagem virtual, direita e menor, tá vendo? Então eu chamei atenção para o caso aquele último caso da lente convergente, porque lá eu tinha, né? Quando o objeto estava entre o foco e o centro óptico, essa imagem ela era lá na convergente, né? Com essa posição específica, era virtual, direita e maior. Então eu disse, ó, se fala que é uma lente e a imagem conjugada é virtual, direita e maior, se trata de uma lente convergente, o objeto colocado entre o foco e o centro óptico. Agora, se a imagem for virtual, direita e menor, aí se trata de uma lente divergente, né? Virtual, direita e menor que o objeto, tá? E ali eu teria a posição, né? A região, vamos chamar assim, onde essa imagem estaria sendo formada, certo? Nós temos uma equação que vocês já conhecem, né? E ela também será importante aqui no caso das lentes, né? Que é 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', né? A gente costuma chamar esse P de abscissa do objeto, P' de abscissa da imagem. Lembrando que a gente tem que ficar atento aos sinais, né? Como, dependendo de onde está o objeto ou a imagem, né? Esse P ou P' ele pode ser positivo ou negativo. Eu vou mostrar aqui para vocês os pontos mais importantes em relação a essa convenção de sinais. E nós temos também a equação que nos fornece o aumento, né? Linear, que é a relação entre o tamanho da imagem, né? Pelo tamanho do objeto, que é I sobre O, mas também é obtida como sendo menos aqui da equação, né? P' sobre P, onde esse P' é a abscissa da imagem, P é a abscissa do objeto, certo? Do ponto de vista do referencial de Gauss, que a gente adota aí, né, geralmente, o que nós temos? Olha, aqui, em relação ao eixo vertical, se estiver acima do eixo principal é positivo, abaixo negativo. Isso vai ajudar, por exemplo, quando a gente fala que uma imagem é direita, é invertida, então tem que levar em consideração isso, e o sinal também tem que aparecer na hora de substituir lá na equação, né? E aqui, do ponto de vista do eixo das abscissas aqui, olha, quando eu tenho o objeto, a gente considera sempre que o objeto, né, os raios estão vindo aqui da esquerda para a direita, né? Aí meu objeto estaria colocado ali, então, à esquerda da lente, ou das lentes, dependendo do tipo de lente. E aí nós teríamos o seguinte, que à esquerda ali, então, né, é positivo para o caso do objeto, do eixo objeto, enquanto a imagem seria do outro lado. Então, se o objeto está aqui à esquerda, nessa nossa orientação, ele seria real, né, vamos chamar assim. Agora, se a imagem está ali à esquerda, essa imagem é virtual. Agora, se a imagem está à direita, olha o eixo imagem aqui colocado para a gente, né? Quando seria positivo aqui, né? Então, eu até escrevi que é uma dupla orientação. Então, eu teria
essa imagem positiva, né? Pensando, obviamente, nessa abscissa aí da imagem, no pelinha, quando ele está aqui à direita, nessa nossa representação, nessa escolha aqui de referencial, certo? E aí é claro que a origem aqui coincidindo com o centro óptico da lente, né? Daí a gente pode concluir algumas coisas em relação à convenção de sinais, né? Se essa distância focal ela for maior do que zero, a lente é convergente. Se ela for menor do que zero, a lente é divergente, né? Ou se a lente é convergente, eu já entendo, né, isso, obviamente. Se o pelinha for maior do que zero, a imagem é real, como eu ressaltei ali no gráfico que eu mostrei para vocês. Se o pelinha for menor do que zero, a imagem é virtual. Se o i for maior do que zero, a imagem é direita, né? Se o i for menor do que zero, a imagem é invertida. Aqui geralmente a gente trabalha com objetos direito ou direto, né? Mas aí é claro que a gente vale ressaltar também nesse caso que eu posso ter uma conjugação de lentes, a imagem de uma lente passa a ser objeto para outra, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. Se o módulo, né? Aqui é o módulo, né, do aumento linear, ela for maior do que 1, quer dizer que a imagem é maior, né? Agora, se o módulo estiver entre 0 e 1, aí a imagem é menor, né? Também poderíamos levar em consideração se o aumento for positivo, né? Não o módulo, mas o aumento for maior do que 0, né? Aí eu poderia considerar que só você pensar que o i seria maior do que 0, aqui também, então essa imagem seria uma imagem virtual. Se o a for menor do que 0, essa imagem é uma imagem invertida, né? Uma equação que nos ajuda também aí é a chamada equação de Halley ou equação dos fabricantes de lentes, né? Conhecida assim. Então, ela nos dá a vergência. A vergência ela é 1 sobre a distância focal. A gente trabalha sempre aí com esse termo, né? 1 sobre a distância focal, e chama de vergência de uma lente aqui no caso. Então, a vergência ela vai ser dada por essa equação, onde nós temos aqui a razão, né, entre o índice de refração da lente pelo meio menos 1, né? Vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. O que é esse 1 sobre R1 mais 1 sobre R2? Eu tenho que pensar que eu teria aqui nesse caso, duas esferas, né? Dois corpos aqui, ou um corpo que foi cortado de tal maneira que eu tenho aqui dois raios, né? Dessa face e dessa outra face que deu origem àquela lente. Então eu tenho que saber, eu tenho que pegar essas informações, o problema tem que me fornecer essas informações, e aí eu consigo calcular a vergência dessa lente. É claro que vai depender também do tipo de lente que eu tenho, né? Se eu tiver uma plano convexa, plano côncava, convexo côncava, biconvexa, biconvexa, então tudo isso vai estar relacionado aqui na hora da gente poder utilizar essa equação. E uma questão em relação aos sinais que a gente pode considerar é o seguinte, né? Aquela face que for plana, esse R aqui ele vai tender a infinito, né? Se tende a infinito, 1 sobre R vai tender para zero. Então a gente já tem que ficar ligado nisso aqui na equação, né? Porque 1 sobre um número muito grande vai dar um número muito próximo de zero. É só a gente pensar assim. Convexas, né? O R maior do que zero, essa convenção, e côncava R menor do que zero. Na hora de você substituir, a gente está falando de cada face que origina aqui essa lente, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês sobre lentes. É claro que é importante agora a gente ver bem, rever algumas coisas aqui, exercitar, né, e aplicar esses conceitos a fim de fixar muito bem aquilo que a gente está estudando. Obrigado, então, e até um próximo vídeo.